Olá, mulheres conectadas, sejam muito bem-vindas a mais um tutorial do livro A Dupla Missão de Apocalipse 12. Nós chegamos hoje à 11ª semana, passou rápido, né? E ao capítulo de número 6. Hoje nós, nesse livro, vamos tratar da primeira parte, que é sobre o filho varão e o deserto. Mas eu gostaria de começar falando que Deus é um Deus de propósito. Nessa primeira parte do capítulo, nós vemos que o Senhor ele tem um propósito e eu gostaria de dizer que você faz parte desse propósito. Nós temos visto uma palavra muito profunda, uma palavra profética, mas ela não é uma palavra só para conhecimento. Ela é uma palavra que tem a ver com a sua vida, ela tem a ver com a nossa vida. Então, amada irmã, o Senhor te trouxe para a vida da igreja, Ele te escolheu, e não só para você, aqui na vida da igreja, ter um bom viver, mas porque Ele tem um plano e Ele quer que você faça parte do plano dEle. Então, adentrando no conteúdo dessa primeira parte do capítulo, a gente vê algo muito interessante, que é que Deus ele tem um propósito, inclusive, para o Brasil. É isso mesmo. A gente vê a palavra, ali toda a história do Senhor com o seu povo, e mesmo nos dias de hoje, a providência de Deus, ela acontece aqui no nosso meio, no lugar em que nós estamos. Então, o autor do livro, que é o irmão Pedro Dong, ele começa esse capítulo contando ali que quando o Brasil foi descoberto, lá em 1500, saíram de Lisboa 13 navios. 13 navios. Contudo, um se perdeu e chegaram aqui ao Brasil 12. E não para por aí, Esse 12, que é o completo, que é o perfeito, ele reflete a própria ordem do Dom Manuel, que foi o homem em Portugal, o rei de Portugal, que enviou a frota de navios. E Manuel na Bíblia é o mesmo significado do nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Brasil ele foi descoberto no mês de abril, na data da Páscoa, E a Páscoa celebra a morte de Cristo. Então a gente vai vendo aqui vários detalhes, e tem aqui vários outros, como que nas embarcações desses navios que vieram para o Brasil, não tinha qualquer imagem de idolatria. Porém, o que tinha lá? Tinha uma cruz, E essa mesma cruz, até os dias de hoje, ela está lá na cidade de Porto Seguro, na Bahia. E isso também demonstra que o Brasil é um lugar que o Senhor separou para que fosse pregada a mensagem da cruz. O nome Brasil, ele vem do nome judeu Brasilai. Existia aqui no nosso país um comerciante cujo nome era Brasilai, e ele descobriu uma árvore que era muito vendida para a Europa, para a fabricação de móveis de madeira. Era uma árvore muito forte, e o Brasilai, ele nomeou inicialmente essa árvore, foi chamada de pau de ferro, porque ela era muito forte, E depois madeira de Brasilai, até se tornar o pau-brasil, Então o nome Brasil vem de Brasilai, que é um nome judeu. E na Bíblia, o Barzilai, ele ali com o rei Davi, quando ele foi perseguido pelo filho dele, Absalão, porque o filho dele queria ali tomar conta do reino e matar o seu próprio pai, o Barzilai, ele ajudou a sustentar e a defender o rei Davi do Absalão. E na língua hebraica, brasileiro é Barzilai. Então, se um brasileiro vai até lá, Israel até os dias de hoje, ele é chamado de Barzilai. Falei aqui vários detalhes, Você pode estar se perguntando, mas por que esse irmão está contando tudo isso, Contando aqui a história do Brasil para a gente. É porque eu quero dizer que Deus, ele é um Deus de propósito. Então, assim como ele escolheu a nossa nação, o nosso país, o Brasil e a América do Sul,
Ele escolheu você também. E Ele tem um propósito em tudo que Ele faz. Eu vou ler para os irmãos compreenderem melhor, na verdade, para as irmãs, Apocalipse 12, do 1 ao 6. Se as irmãs puderem abrir, por favor. Diz o seguinte, amadas. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia preparado lugar para nele a sustentem durante 1270 dias. Na segunda parte do capítulo, eu vou explicar com mais detalhes cada uma dessas figuras que nós vemos aqui. Mas eu gostaria de, nesse primeiro momento, apresentar para as irmãs a visão do mapa mundi, né, de Apocalipse 12, que há vários anos o irmão Dong nos apresentou. Então, como vocês podem ver na imagem que está sendo projetada agora, aqui na América do Sul, você vê um deserto, e acima da América do Sul, na América do Norte, na América Central, há uma águia pousando. Na Europa e Ásia é possível perceber que existe a forma de um dragão, e abaixo do dragão existe um formato de um feto, né? E esse dragão está com a boca próxima ao feto, né? Então, esse feto tipifica o filho varão, esse dragão tipifica Satanás, essa águia, né, é a mulher universal, e a América do Sul é o deserto. Então, veja, irmãs, que incrível a providência do Senhor para nesses finais dos tempos mostrar a sua vontade. Então, o Senhor, Ele mostra a sua palavra profética, Ele mostra essa visão de Apocalipse 12, Ele mostra o que Ele quer fazer nesses finais dos tempos, né? Mas não para a gente meramente receber conteúdo, não meramente para a gente conhecer mais uma porção da Bíblia, mas porque Ele quer dar para você, amada irmã, um espírito de urgência de que Ele está voltando. Então, hoje, a sua vida, na vida da igreja, ela não é somente para você ter bons dias, para você ser cuidada, apacentada. Sim, é para isso também. Mas o Senhor te colocou aqui porque Ele quer te usar para trazê-lo de volta. Esse é o motivo pelo qual hoje Ele está nos mostrando, né, através desse livro, essa palavra tão profunda, essa palavra profética sobre esses tempos finais. Então, no próximo capítulo, né, que vai ser, no próximo vídeo, que vai ser o último, eu vou dar mais detalhes sobre cada uma dessas figuras, que é a mulher universal, o filho varão e o dragão, para que a gente entenda melhor e desfrute mais dessa palavra. Jesus é o Senhor.